Essa João ali. É. João era Elias num nascimento anterior. Além disso, em lugar da alma dos regentes que ele deveria receber, encontrei a alma do profeta Elias nos eons da esfera, e levei-a daquele lugar. Tomei sua alma e levei-a à Virgem da Luz, e ela transferiu aos seus recebedores. Eles levaram-na à esfera dos regentes e lançaram-na no útero de Isabel. Assim, o poder do pequeno Iaô, que está no meio, e a alma do profeta Elias foram confinados no corpo de João, o Batista. Por essa razão, então, estáveis em dúvida anteriormente, quando vos disse, João falou, eu não sou o Cristo, e vós dissestes, está na Escritura, quando o Cristo vier, Elias virá antes dele e preparará o seu caminho. Mas quando dissestes-me isto, respondi-vos, Elias realmente veio, e já preparou todas as coisas, como está escrito, e fizeram com ele o que quiseram. E quando soube que vós não haveis compreendido o que eu vos havia falado a respeito da alma de Elias, que está confinada em João Batista, respondi falando abertamente face a face. Se quiserdes aceitar o João Batista, ele é Elias sobre quem eu disse que viria. Vamos conversar sobre esse trechinho aqui, que é bem interessante, né? É uma revelação, assim. Bom, se a gente tem um mínimo de estudo, de entendimento, consegue compreender aqui que aconteceu um processo reencarnatório, né? Mas o mais interessante é perceber como foi esse processo, que Jesus foi lá e pegou a alma, né? O que é que ele disse mesmo? Encontrei a alma do profeta, a alma mesmo que ele utilizou. Elias nos eons da esfera, lá, ó, 107. São intercambiáveis os termos regentes da esfera. Regentes dos eons da esfera e esfera dos regentes. Refere-se ao mesmo conceito, sendo todos véus intencionais, tá? Então, ele foi lá e daí pegou a alma, mas, assim, eu acredito que não foi lá e pegou, tipo, como a gente pega um objeto, né? Teve toda uma preparação, uma organização para isso, e levou a Virgem de Luz que, deixa eu ver se tem a definição aqui. Não. Que a gente já viu lá no comecinho. Deixa eu ver onde é que, se no meu dicionário aqui tem explicando sobre a Virgem de Luz. A gente estudou lá, eu anotei. Ela é como se fosse a tarefeira. Vamos ver aqui. Meu dicionário não está em ordem alfabética, daí é difícil. Não estou achando. Alguém lembra o que era? Senão vou pesquisar aqui. A Virgem de Luz é uma figura emblemática que representa a sabedoria divina, a iluminação espiritual e o aspecto feminino da divindade. Era isso mesmo.
na obra é considerada uma manifestação do Espírito que guia as almas em sua busca por conhecimento e verdade. Então, é como se fosse, talvez, uma equipe reencarnatória, né, uma organização dentro desse aspecto aqui do feminino. É associada ao plano espiritual mais elevado e é vista como um ponto de referência para as almas que buscam retornar à sua origem divina. Certo? Deu para compreender um pouco melhor, sabendo agora da definição? Deu sim. Esse 106 aqui também, ele traz, de acordo com a Bíblia, João Batista já estava morto quando da ressurreição do Mestre. No entanto, Jesus se refere a ele como ainda estando vivo no mundo. Uhum. Então, dá a impressão que a reencarnação de João Batista foi porque Jesus precisava receber esse poder. Ele se refere aqui como o poder tríplice do Logos, que foi conferido a ele por João Batista. Ah, sim. E João Batista foi o instrumento que trouxe a Jesus, através do batismo, o poder tríplice do Logos. Na 106. Ah, você está lendo ali no negócio, tá? É. Aham. E realmente, ele já estava morto, né? Ele morreu, ele foi preso, e daí morreu. Jesus ainda estava ali né, no meio do, do movimento todo dele. Interessante, né? Aqui não tem muito que tá bem claro, assim, a gente não tem, a não ser esses termos, né, da Virgem de Luz e essas interpretações, esferas dos regentes lançaram no útero de Isabel. Então, a Virgem de Luz, né, que transferiu aos seus recebedores, os recebedores que levaram para a esfera dos regentes e lançaram no útero de Isabel. A esfera é o planeta Terra, né, é a Terra. E aí fizeram o processo reencarnatório lá que a gente conhece. O poder do pequeno Yaô. O pequeno Yaô está no meio, às vezes também chamado de grande Yaô. Trata-se da mesma entidade. E o adjetivo reflete apenas a perspectiva dos que o descreve. É como se fosse um adjetivo dele, né? O pequeno Yaô é como se ele fosse o grande Yaô, tanto faz, é como se fosse uma característica dele, dizendo que ele que ele tinha, né, poder, que ele era superior, que ele tinha virtudes. A 109 também traz um esclarecimento ali, Dani, Uhum. porque em Pista Sofia o poder geralmente se refere à mente superior e a alma à mente concreta. Mas nesse caso, porém, ao referir-se à alma de Elias, está implícito que a alma é a unidade de consciência do ser que se reencarnou em João Batista. Acho que no contexto do texto também fica bem claro isso, né? A alma, a essência ali de João, que se tornou João Batista através do corpo, né? E a personalidade é o próprio corpo. Isso é bem interessante. A unidade de consciência que se reencarnou em João Batista. Uhum. Vou ver aqui a 111 também. Existe uma relação gemátrica interessante no texto, a soma de Cristo, do batismo, também o valor do caminho do Senhor, voz do deserto, nananã. Ali é aquela dos números lá que é difícil de entender, da gematria. Se quiser desaceitar, e daí quando porque eles não entenderam, né? Quando Jesus falou sobre João Batista vir e que ele era Elias. Aí ele repetiu aqui, ó. Eu vos havia falado a respeito da alma de Elias, que está confinada em João, o Batista. Respondi falando abertamente, face a face. Se quiserdes aceitar João, o Batista, ele é Elias, sobre quem eu disse que viria.
113 ali, ó. Jesus é símbolo do divino no homem no Cristo no macrocosmo. Então, assim, quando é dito ele é Elias, sobre quem eu disse que viria, quem diz é a divindade por meio dos seus profetas. E sim, Jesus é o símbolo do divino no homem, né? Então, ele estava afirmando ali que aconteceu esse processo, e se eles quisessem acreditar, eles precisavam, né, quisessem entender, precisavam acreditar nisso. Número 8, sobre sua própria encarnação através de Maria. A própria encarnação de Jesus agora. E Jesus continuou mais uma vez sua preleção e disse: aconteceu então a seguir que, de ordem do primeiro mistério, olhei para baixo para o mundo da humanidade e encontrei Maria, que é chamada minha mãe de acordo com o corpo material. Falei com ela na forma de Gabriel, e quando ela se volveu para o alto da minha direção, coloquei nela, naquele momento, o primeiro poder que eu havia recebido de Barbelô, isso é, o corpo, que eu havia usado no alto. E em vez da alma, coloquei nela o poder que eu havia recebido do grande Sabaó, o bom, que está na região da direita. Aqui também tem trechos que a gente tem que decodificar. Vamos olhar no 114. Da mesma que ele falei com ela na forma de Gabriel, como se ele tivesse, né, se incorporado ali, uma personalidade transfigurado. No 114, Gabriel seria um dos 12 poderes ou signos do zodíaco, na forma de um dos 12 poderes. Na Bíblia fala a forma de anjo, né? Forma de anjo. Ou signos do zodíaco. O 115, falando de Barbelô, faz parte da tríade de invisíveis Agra, Barbelô e Bideli, na região da esquerda, onde se encontra o 13º Eon. Ela é chamada por 2 vezes de poder do Deus invisível, e é a mãe de Pissofia e de 23 outras emanações. De acordo com Epifânio, uma das escolas ofitas ensinava que Barbelô era uma emanação do pai, sendo a mãe de Iadabaô, ou de acordo com outros, Sabaote. Isso quer dizer que Barbelô era idêntica a Sofia Akimote, ou Sofia. Ela morava no 8º céu acima, enquanto seu filho isoladamente assumiu o controle do 7º, causando muito agravo à sua mãe. Eu não entendi qual que é o poder. Coloquei nela o poder que havia recebido do grande Sabaoth, o bom. É que eu acho que ele ainda não descreveu os poderes, né? Não, né? Uhum. Vamos ver aqui na 118. Sofia, no plano psíquico, imediatamente abaixo do tesouro de luz, é dividido em 3 subplanos principais: direita, esquerda e meio. O dever dos regentes da direita é a construção ou formação de todos os planos da esfera inferior da existência, trazendo a luz do seu tesouro e fazendo com que essa luz retorne para lá, ou seja, conseguindo a salvação daquelas almas que estão aptas a ascender o plano superior. Os regentes do meio têm a tutela das almas humanas. A esquerda, também chamada região da retidão, é o plano ou condição para o qual tendem todas as almas penitentes, pois é aqui que começa o conflito entre os princípios de luz e Ilê.
A gente faz conta que entendeu e continua? Quem achou que ia ficar menos complicado, né? Mas o contexto a gente conseguiu captar, né? É. Se alguém não entender, por favor, fala aí, nós vamos tentando traduzir um pouco que nós conseguimos. Mas a respeito dos poderes da luz nos discípulos, mais, né? E os 12 poderes dos 12 salvadores, do tesouro de luz que eu havia recebido dos 12 ministros do meio, lancei-os na esfera dos regentes. Vamos devagar aqui para conseguir compreender? 119. Os 12 salvadores fazem parte do tesouro de luz e são idênticos à década do pleroma de Valentino. Não ajudou em nada. Mas vamos lá. 120 é a região do meio no sistema valentino está acima do céu, mais elevado, porém abaixo do pleroma. É o local dos psíquicos, assim como o pleroma é dos pneumáticos ou espirituais. É o local apropriado de Sofia Akimoto, ou Sofia, do qual ela cai perseguindo o reflexo da luz. Então, essa região do meio, ou o pleroma, né, ela é, assim, na minha percepção, ela é um pouco mais densa. É como se fosse a órbita terrestre, alguma coisa nesse sentido. Esse eu vi que tem aqui no meu dicionário. Ele traz na página 31, primeira Pode. região da direita, no tesouro de luz, né? Aham. Depois ele traz a região do meio, e no final ele traz a região da esquerda, Naquela tabelinha lá, né? naquela tabelinha. Quiser relembrar ela, pode falar, Marcos. Não, ele traz a divisão, né, do tesouro de luz, pleroma e herança da luz. Então, ele traz essas três regiões. E aí ele fala desses 12 salvadores com 12 poderes. Agora, a impressão que dá é que, à medida que os espíritos vão ascendendo nessa escala aqui, que eles vão adquirindo poder, eles podem repassar esses poderes, né? Como fala o texto aqui, que esse Gabriel, que ele veio na forma de Gabriel e ele deu um poder, onde é que ele fala aqui? A Maria, a minha mãe, né? Ele fala. Isso. E o pleroma é plenitude. Então, é abaixo do pleroma, né? Abaixo dessa plenitude, que fica ali os pneumáticos ou espirituais, o local apropriado de Sofia. Deixa eu tentar ver. Ele traz a Piste Sofia é a Virgem de Luz, né? Ela está nessa região do plano psíquico, na região do meio. Sofia, sim. Então, é por isso que Jesus vem. Jesus está no tesouro de luz, na E, região da direita, ele aham, recebe esse poder do grande Sabaó, que é na região direita do tesouro de luz. Por isso que ele vem salvar Sofia. a Piste Sofia, que está numa região do meio, que é uma região inferior no plano psíquico, né? Uhum. Que daí, quando a gente faz a associação, né, o exemplo aqui falando no macrocosmos, mas na nossa visão micro, nossa ainda inferioridade, as personalidades, né, e a nosso Cristo interno, que são os nossos extremos, mas que extremos do mesmo
da mesma essência, né? Bem maluco isso aqui. Mais um pouquinho. Os decanos dos regentes e seus ministros pensaram que eles eram almas dos regentes. E os ministros... Peraí, acho que eu comecei no lugar errado. Não, tá certo. E os ministros os trouxeram e os confinaram no corpo de suas mães. Quando o vosso tempo completou-se, nascentes do mundo sem alma dos regentes em vós. Nascestes no mundo sem alma dos regentes em vós. Quando o vosso tempo completou-se. Tempo de quem? Não é o tempo da gravidez? Acho que é, né? Uhum. 21, deixa eu ver aqui. Provavelmente um véu simbólico indicando que os 12 apóstolos representaram os 12 poderes, agindo no mundo dos homens. Provavelmente, né? Tem uma... Então, aqui, dá a entender. Quando o vosso tempo completou-se nesse mundo, se a gente de vós. E recebeste sua parte do poder que o último auxiliar havia soprado, não sobrado, na mistura. 122. A mistura é o plano psíquico ou mental concreto, em que se mistura as substâncias espiritual e material, gerando o que o texto chama de mundo da destruição. É basicamente o que nós vivemos, né? Ou como nós estamos. Essa mistura do corpo e da alma e o ser mental ali agindo foi soprado na mistura. Aquele poder que está combinado com todos os invisíveis, todos os regentes e todos os eons. Numa palavra, que está combinado com o mundo da destruição, que é a mistura. Esse poder que desde o princípio tirei de mim mesmo, aqui o Salvador fala como Cristo glorificado, que retira o poder da sua natureza crística. Na sequência está sendo descrito o processo de emanação ou projeção, que um princípio superior é transferido progressivamente para os planos inferiores, onde é revestido com a matéria desses planos. Então, como se ele oferecesse aquela emanação, né, que ele já tem, ele já possui, para os planos inferiores. Coloquei no primeiro preceito, e o primeiro preceito colocou uma parte deste na grande luz, e a grande luz colocou uma parte daquilo que havia recebido nos 5 auxiliares. O último auxiliar tomou uma parte do que havia recebido e colocou na mistura. E esta parte está em todos os que estão na mistura. Como acabei de dizer-vos, Jesus disse isso aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Então, aqui, ali em cima, até o próprio autor achou que estava se referindo aos 12 discípulos, mas aqui volta de novo aquela questão de ser em todos, né? Está em todos que estão na mistura, ou seja, todos nós que estamos aqui encarnados, ou que temos a consciência passando pelo processo evolutivo, talvez até... Não, desencarnado não. Mas todos nós recebemos isso aí também. Eles deviam se regozijar, pois havia chegado o momento de sua investidura. Jesus continuou outra vez sua preleção e seus discípulos, dizendo: regozijai-vos e exultai, e acrescentai alegria à vossa alegria, pois completou-se o tempo para que eu coloque a minha veste. Ele está se referindo à veste ou corpo dos princípios superiores, portanto, descrita como veste de luz, tá? Que me havia sido preparada desde o princípio, a qual deixei no último mistério até o momento do seu término. E nesse momento recebi a ordem do primeiro mistério para falar-vos, desde o princípio da verdade até o seu término, e do interior dos interiores até o exterior dos exteriores, pois o mundo será salvo por vosso intermédio. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, pois sois abençoado além de todos os homens que estão na terra, porque sois vós que ides salvar o mundo.
Aí ele volta a mencionar, né? Mas eu acho que aqui também encaixa tanto neles quanto em nós, né? E após terminar de dizer essas palavras aos seus discípulos, Jesus continuou outra vez dizendo: Vede, coloquei a minha veste toda, e toda a autoridade foi-me conferida pelo primeiro mistério. Em breve, falar-vos-ei sobre um momento, mas aperfeiçoai-vos-ei completamente em toda a plenitude, em toda a perfeição e em todos os mistérios, que são a perfeição de todas as perfeições, a plenitude de todas as plenitudes e a gnose de todas as gnoses. Aquelas que estão em minha veste, contar-vos-ei todos os mistérios do exterior dos exteriores até o interior dos interiores, porém, atentai, para que vos possa dizer todas as coisas que me aconteceram. Aqui, o sentido da gnose, né, no 126, a gnose é processo de conhecimento, conhecimento profundo. Em grego, é plural de gnose, esse termo geralmente traduzido como conhecimento, não é em absoluto um conhecimento intelectual, mas sim um conhecimento interior, intuitivo, obtido em profunda meditação, com um contato direto com a verdade, como resultado de um estado alterado de consciência, por ocasião da recepção dos mistérios. Poderíamos pensar em gnose como sendo uma revelação interior. Muito legal esse conceito de gnose aqui. E muito conhecimento que a gente tem que é gnóstico, né? Não é conhecimento teórico. Ver se tem aqui. Pode falar, Marcos. Não, é exatamente isso, né? É uma revelação interior, ele coloca aqui, né? Uhum. É alguma coisa que vem de dentro, não Não é, vem dos livros, né? não é uma crença, não é um ponto de vista, né? Não é você concordar ou discordar com alguma coisa que fez sentido ou não. E aqui ele fala que Jesus, ali do 125, que está se referindo ao primeiro mistério também, conferida por ele, Jesus é o primeiro mistério voltado para fora, a personalidade de Jesus, né? Que recebe a autoridade do Pai, que é o primeiro mistério voltado para dentro, o Atman, que é a própria consciência. E ali o 127, vamos ver o que é. Porém, vos atentai para aqueles interiores interiores. Provavelmente se refere aos mistérios da evolução, do exterior para o interior, do material para o espiritual, né? O mistério das 5 palavras na veste. Quando o sol havia se elevado no oriente, um grande poder luminoso desceu, no qual estava a minha veste, e que eu havia deixado no 24º mistério, como já vos contei. E descobri um mistério em minha veste, escrito em 5 palavras que pertencem ao alto. Mas eu não consegui, deixa eu ver se tem aqui, mas não tem nenhuma indicação do que seria a tradução dessa palavra. Na 129? Tem? Ah, ela continua ali, ó. Tem mesmo. Cuja interpretação é esta. Ah, legal. Vamos ver. Essa passagem e o parágrafo seguinte podem ser elucidados pela gematria. Expressão 5 palavras em grego, que é aquela ali que vocês estão vendo, cujo valor é 589, que é também o valor médio das 24 letras do alfabeto grego, os 24 mistérios. O valor de veste dividido pelo valor do mistério resulta nos dígitos 4242, aproximadamente, que é o valor gemátrico da expressão. 5 palavras do primeiro mistério. Este mistério das 5 palavras, porém, havia sido deixado no último mistério, portanto, dividido pelo valor da veste, resulta no valor aproximado de ômega. Indo mais longe, percebe-se que o texto indica a existência de uma interpretação para essas 5 palavras do mistério,
O valor de 5 palavras, 589. Multiplicado por 2 resulta em 1178, que é o mesmo valor do mistério. O primeiro mistério, porém, existiu desde o princípio no inefável, e é também o último mistério. Ora, a recíproca do valor do primeiro mistério, 1 dividido por 1178, resulta nos dígitos 849, que é o valor de ômega e também o valor gemático do uno na trindade. E de trindade na mônada. Portanto, os 3 aspectos do inefável manifestado compõem o último mistério. Matou aqui, saiu fumaça. Essa gematria aí, gente, eu nem me atrevo a tentar entender, porque se a gente não está conseguindo entender o que está escrito na nossa língua, teria que estudar o que é gematria, né? Os valores de cada um, para que a gente conseguisse entender. Mas ele está explicando aqui supostamente o que seria. Eles estabelecem um valor às letras gregas, né? Daí eles vão somando conforme as palavras, mas é em grego, né? Uhum. Conforme as palavras, o valor gemático que ela corresponde. Mas eu acho que isso dá uma importância para a palavra, né? Mas Sim. também não consigo imaginar assim a importância disso para. A interpretação é bem grande, né? Ali na 128 diz, essas palavras, que é onde eu devia ter lido, né? Eu fui lá para baixo. Essa palavra cuja tradução é o manto, o glorioso manto da minha força. Velavam os 5 poderes místicos, representados na veste do iniciado ressurreto. Depois da sua última provação de 3 dias de transe, as 5 palavras de Brahma tornaram-se entre os gnósticos as 5 palavras escritas sobre as vestes acásticas, resplandecentes de Jesus em sua glorificação. A doutrina, esse trecho está na doutrina secreta, então acho que a doutrina secreta é da Blavatsky também. Então, significa o manto glorioso da minha força. Essa frase ali, bonita, né? A interpretação deste mistério. O mistério que está fora do mundo, a causa do surgimento de todo que és, o surgimento total e a ascensão total, que emanaste todas as emanações e tudo que se encontra em seu meio, por cuja causa todos os mistérios e todas as suas regiões existem. Vem a nós, pois somos teus membros, estamos todos contigo, somos um e o mesmo. Tu és o primeiro mistério que existiu desde o princípio no inefável, antes dele surgir, e cujo nome somos todos nós. Agora, portanto, viemos todos para encontrar-te no último limite, que é também o último mistério do interior, sendo ele próprio uma parte de nós. Agora, portanto, nós te enviamos a tua veste, que te pertencia desde o princípio, e que deixaste no último limite, que é também o último mistério do interior, até que se contemplasse seu tempo, de acordo com a ordem do primeiro mistério. Vê, teu tempo terminou, veste-a. É como se ele tivesse passado, né, por todos os processos, todas as emanações, toda a construção ali da alma, né? E aquela virtude, aquela destinação, aquela roupa tivesse sempre lá guardada esperando ele, né? Porque ele descreve como a gnose de Jesus foi depois desses 3 dias, né? Uhum. Ele fala da ressurreição. E a gente viu atrás, né, algumas páginas atrás, quando ele se dirigiu, quando ele ascendeu aos céus, daí ele descreve como a gnose, depois ele volta, né?
nesse ato que ele recebe essa veste de luz, esse manto, né, glorioso aí. Uhum, isso mesmo. E, ó, aqui, o 130, que ali, o termo, né, venha a nós, pois somos teus membros. Venha a nós, na doutrina secreta também, o grande dia seja conosco. É descrito como aquele dia em que o homem, libertando-se dos entraves da ignorância e reconhecendo inteiramente a não separatividade do ego dentro da sua personalidade, como ego universal. Funde-se, então, com a essência una para tornar-se não só um conosco, como as virtudes manifestadas universais, que são a vida una mais aquela vida. É quando acontece, né, a iluminação, a transcendência que gera conexão, que já o ser não se sente mais um indivíduo sozinho, né, a própria individualidade, mas ele tem a consciência do todo e que ele faz parte desse todo. O 131 refere-se, somos um e o mesmo. Nessa laudatória, os poderes de luz afirmam que não só estão com Jesus, agora o Cristo glorificado, mas que são um e o mesmo. A invocação de que eu e o Pai somos um torna-se uma realidade vivenciada pelo Mestre, após a suprema iniciação, quando experimenta a consciência mais profunda da unidade com o Pai, e, portanto, com todos os seres. Consciência profunda da unidade com o Pai. O conceito de que todos somos um, né? Que a separatividade é uma ilusão, a gente tem ilusão de que é separado, mas quanto mais evoluído, mais consciente, mais glorificado é o ser, mais ele tem a percepção do uno, do todo. Existe um exercício que a gente faz, algumas vezes no curso de Theta Healing eu fiz presencial, que é a gente expandindo o campo energético, se envolvendo em tudo, e claro que deve ser uma fração do que é sentir isso, mas é uma possibilidade, né, de ter essa sensação de pertencimento ao todo. É uma meditação muito, muito legal. Eu gosto de fazer ela, parece que você vai virando um balão. Está conosco, pois nos aproximamos de ti para vestir-te com o primeiro mistério e toda a sua glória, segundo a ordem que ele mesmo nos havia dado, que consiste de 2 vestes, para vestir-te com elas, além daquela que te havíamos enviado, pois és digno delas, já que és o primeiro entre nós, e existias antes de nós. Por essa razão, portanto, o primeiro mistério te enviou por nosso intermédio, o mistério de toda a sua glória, constituindo de 2 vestes. Então, aqui em cima, ver se seu tempo terminou, a gente já leu. Essa passagem lembra o hino do manto da glória, em que o jovem nobre, ao término da sua missão na terra distante, recebe a sua veste de luz enviada por mensageiros de confiança do seu pai. 135. Primeiro entre nós e existias antes de nós. Na Epístola aos Colossenses, encontramos uma citação que lembra essa passagem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criaturas, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Falando de Deus, não. Ele é a imagem do Deus invisível. Aqui ele está falando está conosco. É digno dela, já que és o primeiro entre nós e existias antes de nós. É como se eles estivessem associando Jesus a Deus, né? Quando faz essa conexão aqui.
Eu não estou entendendo quando ele se refere a estar conosco. Conosco quem? Deixa eu ver aqui. Quem começou a falar aqui? Que nos aproximamos de ti para vestir-te com o primeiro mistério. Então, Uhum. essa veste do primeiro mistério, ela veio na encarnação de Jesus. Quando houve a gnose, ele veio, na verdade, ele veio por conta do primeiro mistério, né? Sim. Mas quando houve a gnose, então aí ele recebeu uma revelação mais elevada, né? Com esse manto de luz aí que ele recebeu, enfim, com esse manto de glória. Então, a impressão que dá é assim, que ele é muito antigo, que ele já é pré-existente a essas entidades que o vestiram com o primeiro mistério. Mas Uhum. é tudo confuso, né? Eu acho que a gente vai lendo e vai entendendo um pouquinho cada vez que lê, mas é bem confuso. Estamos todos contigo e somos um e o mesmo, né? Nessa laudatória, os poderes, aqui, quem está falando, no caso, seriam os poderes de luz, né? Que afirmam que não só estão com Jesus agora e o Cristo glorificado, mas que são um e o mesmo. Fragmentos da mesma matriz, né? De Deus. A primeira veste. Na primeira está toda a glória de todos os nomes, de todos os mistérios e todas as emanações e as ordens dos espaços do inefável. Então, aqui a primeira veste, a glória dos nomes de todos os mistérios e todas as emanações e as ordens dos espaços do inefável. Ai, meu Deus. A segunda veste. Na segunda veste está toda a glória do nome de todos os mistérios, todas as emanações que estão nas ordens dos dois espaços do primeiro mistério. E nessa veste que acabamos de te enviar está a glória do nome do mistério do revelador, que é o primeiro preceito, e do mistério das 5 impressões do grande representante do inefável, que é a grande luz, e dos 5 líderes, que são os 5 auxiliares. Ainda há nessa veste a glória dos nomes do mistério de todas as ordens e emanações do tesouro de luz, e de seus salvadores, e do mistério das ordens, que são os 7 améns e 7 vozes, as 5 árvores, os 3 améns e o Salvador gêmeo, que é a criança da criança, e do mistério dos 9 guardas dos 3 portais do tesouro de luz. Existe também ali toda a glória do nome de todos aqueles que estão à direita e de todos que estão no meio. Também existe ali toda a glória do nome do grande invisível, que é o grande antepassado. Eu cansei. Tá. É como se a segunda veste ela fosse constituída da primeira veste, é como se a gente tivesse a pele, aí coloca uma sobrepele, que vai agregando aquela pele, né? Então, a primeira veste, o próprio nome já diz. Aí depois ele vai agregando mais aqui. E aqui não tem nem os numerozinhos aqui para ajudar. Ah, tem o 185, mas já é lá em cima, já foi. É. Eu estendo aqui lá. Tem um monte. Aí esses termos todos aqui a gente já viu, tem lá no nosso dicionário, né? A criança da criança, o tesouro de luz, os 3 améns, as 7 vozes. Tudo isso que ele cita compõe o tesouro de luz. Uhum.
na segunda veste. Bem lembrado. Nossa, tudo minhas canetas estão falhando, Madalena. Fala de novo essa frase que você falou aí. Eu? É. Não, tudo que ele cita na segunda veste compõe o tesouro de luz, na página 31. Hum. Tudo bem. O mistério do poder tríplice. 2 nomes do mistério dos 3 poderes tríplices são mencionados no capítulo 137. Ou seja, que é isso? Ipsanta, Shou, Shain, Shou, She, Osh. E, Shain, Shosh. Um poder emana do primeiro para Marte e do segundo para Mercúrio. Nesse particular, um poder do grande visível reside em Saturno, e um de Sofia, filha de Barbelô, em Vênus. Gente, a coisa está ficando feia para o nosso lado. Vamos indo, vamos tentando contextualizar, porque o mistério da sua região, o mistério dos seus invisíveis e daqueles que estão no 13º eon, o nome dos 12 eons e de seus regentes, arcanjos, anjos e daqueles que estão nos 12 eons, o mistério do nome daqueles que estão na providência e em todos os céus, e o mistério do nome daqueles que estão na esfera dos seus firmamentos, e dos que estão neles, e de todas as suas regiões. Tá, o 137, é lá do primeiro também, do poder tríplice. Essa correspondência astrológica indica por Blavatsky que são esclarecedoras dos diferentes aspectos da mente voltada para o mundo. O grande ancestral invisível, regente supremo da região da esquerda do plano psíquico, reflete um poder de Saturno. Esse poder corresponde ao ego e representa o processo pelo qual a vida una se torna diferenciada, limitada e particularizada, dando ao indivíduo o senso de eu sou. Saturno simboliza todas as formas de restrições socioculturais, tabus e normas sociais e éticas. Interessante. Marte denota o poder da expressão, sem especial consideração pela condição externa. Simboliza também todos os começos e impulsos para iniciar algo, bem como o ero primordial. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, é o símbolo da inteligência e do dinamismo. É regente do sistema nervoso que leva as sensações do mundo exterior ao ego para que este possa aprender as lições do relacionamento com o mundo exterior. Sofia, a alma, expressa um poder de Vênus, que simboliza o resultado das experiências do mundo, das artes, da sabedoria social e de tudo que amadurece a partir da experiência. Significa também as emanações, que são os efeitos de nossos contatos ou relacionamentos com o mundo. Vênus é, portanto, o provedor da consciência, de conhecimento e sabedoria para o ego. Devemos estar atentos para o fato de que 5 regentes planetários residem na região da direita do plano psíquico. A região da direita, como já vimos, estabelece o arquétipo que se potencializam na região da esquerda. Daí o fato do grande antepassado invisível dos seus 3 poderes tríplices e Sofia refletirem um poder dos regentes planetários. Isso parece indicar que refletem principalmente os aspectos inferiores ou negativos. Esses aspectos inferiores são, no caso de Saturno, autolimitação, através da confiança exagerada em si mesmo e na falta de fé, rigidez, frieza, instinto de defesa e inibição incapacitante,
medo e negatividade. No caso de Marte, impaciência, obstinação, violência, uso impróprio da força ou ameaças, no caso de Mercúrio. Mau uso da inteligência, amoralidade por meio da racionalização de todas as coisas. Comunicação opiniática e parcial. No caso de Vênus, autoindulgência, cobiça, exigências emocionais, inibições das afeições. E no caso de Júpiter, confiança exagerada, preguiça, dispersão de energia, deixar o trabalho para outros e responsabilidade, prometer o que não é exequível. É provável que o autocentrado reflita um aspecto de Júpiter. Vide astrologia da personalidade. Pudim, dá licença. Meu gato fez eu me perder. Ah, tá. Essa última veste, que é do 138, ó, parece equivalente à veste Nirmanakaya, do budismo Mahayana, com o qual o iniciado pode atuar invisível aos olhos dos homens, sem visão espiritual. Em todas as esferas, acima do mundo grosseiro dos homens, portanto, nos mundos ílicos, psíquico e pneumático, conforme a terminologia de Sofia. Vamos terminar esse item. O dia venha a nós. Ah, mas é interessante esse aqui, ele está fazendo uma... É como se os zodíacos ali, os planetas, na verdade, eles fossem associados a comportamentos, né? Se você pensar em Marte, em Mercúrio, isso bate, né, com esses deuses gregos e romanos, quando você lê a descrição dos deuses, a personalidade dos deuses, na verdade. Bate muito com o que ela falou aqui. E personalidade, isso mesmo. Bem interessante esse. O dia venha a nós. Olha, portanto, nós te enviamos essa veste que ninguém conhecia do primeiro preceito para baixo, porque a glória da sua luz estava escondida no seu interior. E as esferas de todas as regiões do primeiro preceito para baixo não sabiam disso. E as esferas e todas as regiões do primeiro preceito para baixo. Apressa-te, portanto, coloca essa veste e venha a nós, pois aproximamo-nos de ti para vestir-te, por ordem do primeiro mistério, com tuas duas outras vestes, que existiam para ti desde o princípio, com o primeiro mistério, até que chegou o momento indicado pelo inefável, e o momento chegou. Assim, vem depressa a nós, para que possamos colocá-la em ti, até que tenha cumprido o mistério completo da perfeição do primeiro mistério que está determinado pelo inefável. Ele fala duas vezes do inefável, no 139 e 140. As vestes existem desde o princípio, ou seja, os poderes divinos do homem. É aquilo que a gente falou antes, né? Sempre existiram, ainda que em forma latente. Esses poderes estavam com o primeiro mistério. Viu? Mas não estamos entendendo zerado, não. Poderes estavam com o primeiro mistério. Encontravam-se na unidade, aguardando passarem da latência para a atividade, questão de conquista, né? Quando chegasse o momento indicado pelo inefável, ou seja, quando o homem tiver realizado a sua missão na Terra, alcançado a consciência da unidade com o Pai e tornando-se perfeito. Very good. E o 140.
que também fala de novo do inefável. É interessante notar que essa inovação está sendo feita pelas 5 palavras misteriosas escritas na primeira veste recebida por Jesus. Ora, a palavra ou o nome representam um poder. Assim, os poderes divinos conversam simbolicamente com Jesus, a partir do momento em que o poder luminoso desce sobre o Mestre, permitindo-lhe perceber essas palavras mágicas. Elas urgem que Jesus coloque rapidamente as vestes, ou seja, que exerça o poder à sua vontade. O seu assentimento para que possa ser levado à cerimônia de iniciação em que será cumprido o ministério completo da perfeição do primeiro mistério, que é determinado pelo inefável. Portanto, vem rapidamente receber toda a glória, que é a glória do primeiro mistério. Esse trecho lembra a passagem de João, um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo e ainda me vereis. E saí do Pai e vim ao mundo, e de novo deixo o mundo e vou para o Pai. Bem complexa forma de colocar. Pode falar, Marcos. É difícil para a gente ler e imaginar. Imagina o pessoal que escreveu isso, né? É uma revelação, né? Sim. Né? Que escreveu esses pergaminhos. Enfim, isso não sai de uma consciência, isso é uma revelação divina mesmo, né? Mas é difícil alcançar esse nível, né? Foi uma das coisas que eu pensei, assim, as primeiras vezes que eu li. Falei, gente, se esse livro não foi ditado ou escrito ali no momento que Jesus estava falando essas coisas, a pessoa que escreveu tem que tirar o chapéu, hein? Porque eu não consigo compreender. E, assim, tem tudo muita lógica, não é porque tem, né, termos e conceitos aqui que a gente não é familiar a nós, mas não significa que não tem uma lógica, uma organização, um Não, fluxo. claro, tem A coisa lógica. simplesmente flui, né? Jesus falava por parábolas, né? Então, para a gente fica um pouco mais fácil imaginar, né? Quando ele falava lá do campo, do semeador, falava de uma porção de coisas que você consegue depois, enfim, tem margem a muitas interpretações, mas você consegue ficar mais palpável, né? É. Assim você tem que, faz parte da imaginação, é o que você falou no início, né? A gente tem que imaginar e ver o que que o livro fala para nós. Mas é difícil muitas vezes compreender, né? Uhum. É muita descrição de mistério, de toda essa estrutura hierárquica, né? Essas vestes, desses poderes, a gente tem dificuldade de criar isso na mente, né? De imaginar. Sim. Mas talvez depois, para frente, lendo mais, Eu acho que a gente vai coisas associando, vão sedimentando, né? porque já está ficando, por exemplo, algumas definições aqui, a gente já leu inefável, o primeiro mistério, né, o negócio lá de luz, a gente já vai conseguindo fazer uma associação com os lugares na mente, né, o que pode ser. Então, todo esse processo aqui de Jesus, de receber as vestes, de receber toda a glorificação que ele foi adquirindo na caminhada evolutiva dele, né, enquanto fragmento divino ali. E agora era a hora de ele assumir essa tarefa, né, de terminar ali a ascensão dele. Por isso que ele foi chamado a vestir aquelas que estavam lá guardadas, porque é como se fosse, como a gente comentou antes, que todos nós já temos em latência, mas que Jesus desenvolveu, né? E nós estamos aí caminhando para desenvolver. Talvez o budista tenha muito mais facilidade de compreender isso, né? Sim. Porque Aham. enfim, na nossa infância, enfim, nossa religiosidade, Jesus falava de um reino dos céus e morria por aí, né? Uhum. Por aí.
Então, você até imaginava um reino dos céus. Sim. E agora você tem que criar um espaço na mente para imaginar o inefável, toda essa estrutura. Então, é como falar para criança, né? O céu, você imagina os anjinhos deitados nas nuvens, e aquelas coisas todas. E aí, agora a gente está vendo uma linguagem de adulto, adulto consciência. E para imaginar no tamanho dessa linguagem, haja imaginação. Mas se a gente conseguir captar o mínimo de compreensão, eu acho que o contexto geral nós vamos entendendo, pegando de pouquinho, né? Já é muito, já. Que olha, nós estamos lendo coisas aqui que são revelações sobre a existência do todo. Eu acho isso muito maluco. É maluco. Como que nós, mais de 2000 anos depois, estamos lendo isso daqui agora, que a sensação, assim, de parece estar vivendo, não sei se vocês têm isso, por mais que não entenda muito, como se estivesse vivendo ou sentindo a experiência. Imagina só quem escreveu isso. É surreal. Muito bem. Acho que deu por hoje, né? Sim. Deu uma dorzinha de cabeça. Normal. Eu vou ver se eu acho mais algum material, alguma coisa de apoio. Se bem que o que tem aqui também está nos apoiando de uma forma, né?